A divisão celular é um processo natural e necessário para todas as formas de vida. É por meio da divisão celular que passamos por todas as nossas fases da vida, desde a infância até a vida adulta e, finalmente, a velhice. É por este processo que nosso corpo se estrutura, reestrutura e se renova a toda fase de nossa vida. Mas como será que esse processo ocorre? A mitose é dividida em 5 partes, e essas 5 partes serão faladas em todo o decorrer do vídeo. Então, aproveite! A prófase será caracterizada pela formação do fuso mitódico, a partir dos centrosomos. Os centrosomos são os locais da onde partem os microtúbulos presentes em nosso citoesqueleto, e eles estarão sempre presentes ao redor do núcleo durante o processo mitótico. A formação gradativa do fuso mitótico é uma das etapas mais importantes, pois irá levar à movimentação dos cromossomos e futuramente à sua separação. Um leve adendo a ser feito é que há diversas proteínas associadas a esses microtúbulos que estarão fosforiladas, e isso dará maior sustentabilidade e estabilidade conformativa a esses microtúbulos, o que irá ajudar na sua movimentação pelo citosol. Segundamente, a desorganização do nucleolo ocorre e interrompe a síntese de RNAs. Neste momento, a célula foca totalmente no processo divisório, já que não produzirá mais proteínas para exercer todo o processo metabólico da célula. E por último, mas não menos importante, a condensação gradual dos cromossomos que estão em preparo para a próxima fase, a prometáfase. Na prometáfase, há dois processos que são de suma importância: a total dissociação do envelope nuclear, a qual irá formar várias vesículas através da fosforilação, e a dissociação do poro nuclear e da lâmina nuclear, assim quebrando a conformação nuclear para que os cromossomos possam ser libertos do meio para o citosol. Após isso, o segundo processo é a ligação das fibras do fuso aos cromossomos por estruturas proteicas chamadas cinetócoros. Este complexo proteico liga-se aos centrômeros, a região dos cromossomos que apresenta um estrangulamento, onde apresentam maior condensação do material genético. No centrômero, está presente, além de DNA, um disco de proteína com a função de prender os filamentos cromossômicos às fibras do fuso durante o processo da divisão celular. Entretanto, para que a célula possa partir para a próxima etapa da divisão, algumas checagens devem ser feitas. Se eventualmente o fuso mitótico não estiver devidamente ligado ao sítio de ligação das proteínas do cinetócoro, há um bloqueio da mitose antes que haja a interpolação correta desses cromossomos. Partindo para a metáfase, duas características devem estar fixas em sua mente: a placa metafásica e a alta condensação. Quando a metáfase está ocorrendo, a migração parcial dos cromossomos ocorre, passando assim a se situarem entre os dois polos nucleares, onde estão presentes os centrosomos. Esse espaço em específico é chamado de placa metafásica. Lá, os cromossomos estão extremamente condensados e prontos para serem levados cada um para o seu canto. É nesta parte onde é possível observar todos os pares cromossômicos, e é a fase onde são montados os nossos cariótipos, um tipo de representação feita para cada um dos 23 pares genéticos que temos. Basicamente, na anáfase, o único processo que ocorre é o de separação das cromátides irmãs. As cromátides irmãs são as duas partes, os dois cromossomos que se ligaram para formar um cromossomo homólogo, os quais estavam na placa equatorial na fase anterior. É importante salientar que, para que cada uma das cromátides irmãs sejam separadas para polos opostos, os cinetócoros presentes nelas devem ter tensões para lados diferentes, não para lados iguais, como ocorreu para a formação da placa equatorial anteriormente. Então, assim que as ligações das coenzinas, proteínas que ligam as cromátides irmãs umas com as outras, forem rompidas pelas proteínas do complexo promotor de anáfase, haverá o encurtamento dos microtúbulos ligados aos cinetócoros, então havendo sua despolarização e o distanciamento das cromátides para cada um dos polos celulares. Um fato muito importante é que o complexo promotor da anáfase, o APC, é um complexo proteico responsável pela inativação da hemiciclina. Esta, por si só, irá inativar também a MCDK, e isso vai desencadear o início do processo da saída da mitose. Então, é um processo muito importante. Caso não aconteça, as duas cromátides irmãs não serão separadas e o processo não irá terminar. Aqui estão as duas últimas fases da divisão celular, a telófase e a citocinese. Na telófase, o fuso mitótico é totalmente desmontado, e as vesículas do envelope nuclear se fundem novamente formando um novo envelope nuclear. As proteínas do poro nuclear e da lâmina nuclear são então desfosforiladas para que possam voltar ao seu estado padrão. Há então um bombeamento de proteínas nucleares para dentro do núcleo, para que haja sua expansão e o ressurgimento de seu processo metabólico. Os cromossomos voltam a ficar em seu estado descondensado. Isso trará à volta a produção de proteínas e o metabolismo celular, então.
E finalmente, quando as duas células serão separadas umas das outras, ocorre a citocinese, onde um anel contrátil formado por filamentos de actina e miosina fazem um processo de estrangulamento, onde a membrana celular e o citoplasma dessas células serão então divididos. E essas foram as pessoas que fizeram tudo isso ser possível. Obrigado.